Como foi a vossa primeira menstruação? O que é que sentiram? Foi um momento bom, de alegria, ou foi um momento mau? Neste vídeo eu convido-te a mergulhar dentro dos conceitos e preconceitos sobre o ciclo menstrual. Talvez te surpreenda. Diariamente vejo em consulta mulheres zangadas com a sua menstruação, ou porque as faz sentir sujas, ou porque têm dores horríveis quando menstruam, ou porque se sentem mais em baixo nesse período. A relação é estranha, pois por vezes em mulheres mais velhas, quando se encontram na menopausa e os ciclos começam a ficar mais irregulares ou praticamente a menstruação é quase inexistente, por vezes sentem que envelheceram muito rapidamente e que o corpo está a mostrar. Tenho sempre na memória uma paciente que me procurou por causa dos sintomas que possivelmente indicavam ali uma pré-menopausa. Então ela sentia-se muito mais irritadiça, o peso aumentou consideravelmente, as variações de humor eram muito frequentes e a sudação noturna começou a surgir. Ela já tinha feito toda a investigação médica para o despiste de outras condições que poderiam originar os mesmos sintomas e tudo estava normal em termos hormonais e, portanto, o diagnóstico de menopausa ainda não poderia ser atribuído, porque os resultados, as análises, não confirmavam. Ela estava sem menstruar há 6 meses, altura em que os sintomas começaram e, quando me procurou, foi na tentativa de obter informações segundo a perspectiva da medicina chinesa e porque não queria mais sentir tanto desconforto, obviamente. Conversámos sobre o que ela sentia e ela confessou que, embora já estivesse à espera deste momento por causa da idade, sentia que o seu corpo estava velho, estava infértil e que isso a entristecia. Então ela não queria que os seus ciclos menstruais cessassem. Nós fizemos um tratamento de acupuntura nesse dia e aquilo que eu lhe disse é que nenhuma sessão, nenhum protocolo de acupuntura poderia reverter o processo da natureza. Mas uma vez que as análises não mostravam alteração de maior, poderia ter ali algum chi, alguma energia estagnada e que, se fosse esse o caso, iria menstruar. Caso contrário, focávamos nos sintomas para gerar algum alívio. Nesse dia, ela menstruou, disse-me na sessão seguinte, mas não se sentiu bem porque estava com um sentimento confuso. Porque, por um lado, ficava contente porque o seu corpo de mulher ainda estava funcional, por outro, sentiu-se suja, algo que já não sentia há 6 meses. A menstruação fê-la sentir-se suja. E é aqui que eu quero chegar. Uma mulher que já estava bem perto da menopausa e que menstruou tantos anos, sentiu-se suja por menstruar. Isto acontece com imensas mulheres. Sentem-se sujas sempre que menstruam. Em algumas culturas, a menstruação é celebrada, é um momento de reunião com as mulheres mais velhas daquela família. É um momento de felicidade, é um momento de alegria, é um momento de celebração, o que, na minha perspectiva, auxilia imenso a aceitação sobre o ciclo menstrual. É neste momento que devemos partilhar histórias e informações importantes para que aquela menina, agora mulher, perceba o que está a acontecer com o seu corpo, perceba que é algo muito bom e que é a partir daquele momento que ela passa a ser mulher. Para as mães que ainda não o tenham feito, é um momento ideal para abordar temas que, infelizmente, ainda hoje são considerados tabu. Precisamos de fornecer conhecimento para que as nossas meninas sejam conscientes do seu processo e do seu corpo, para que elas percebam que a menstruação não é sujidade, para que elas percebam que a menstruação é um dom e não uma fragilidade, para que elas percebam que a menstruação é para ser celebrada e não escondida. Eu sei que, infelizmente, em alguns países ainda hoje, este é de facto um momento de tristeza. Muitas mulheres acabadas de menstruar são obrigadas a um casamento forçado porque aquele momento dita que já podem gerar um filho e, portanto, criar a sua família. Mas, felizmente, esse não é o caso do nosso país, nem na maioria dos países. Mas, mesmo assim, é muitas vezes visto
e sentido como um momento de tristeza. É urgente mudarmos este conceito, é urgente mudarmos esta visão. Não é incomum eu receber o feedback de que foi dito que é normal sentir dor durante a menstruação e que por isso teriam duas opções. Ou fariam a pílula de forma a regular o ciclo, coisa que vocês, se me acompanham, sabem perfeitamente que não é verdade. A pílula não regula o ciclo menstrual. Ou poderiam passar a tomar ibuprofeno todos os dias durante a menstruação. E isto não é o mais correto, como vocês sabem. E, inclusivamente, poderá causar um grande prejuízo na saúde daquela mulher. Não é normal todos os meses fazer uma caixa de ibuprofeno. Isto tem que mudar. Quando observamos e aprofundamos um pouco mais os estudos, de forma a perceber como a menstruação se tornou algo tão tabu e tão polémico, nós percebemos que houve um retrocesso neste campo. Algumas civilizações mais antigas respeitavam o ciclo menstrual de uma outra forma. Com o avançar da nossa história, esta prática de respeito e aceitação da própria natureza humana viu-se a desvanecer. Certamente já terão ouvido alguns mitos neste campo. Eu lembro-me de me dizerem que as primeiras frutas das árvores não poderiam ser comidas por uma mulher que estivesse a menstruar. Ora, isto não faz sentido nenhum. E quando paramos para pensar, não existe qualquer lógica. Mas por vezes continuamos a aceitar estes mitos que nos fazem querer que a menstruação é algo que nos prejudica e que nos coloca em pé de desigualdade quando comparadas com os homens. Afinal, nem sequer somos dignas de comer a primeira fruta de uma árvore, imaginem. Deixem aqui nos comentários todas as coisas que vocês já ouviram que a mulher não pode ou deve fazer quando está menstruada. Eu estou certa que vão indicar coisas mirabolantes acerca deste tema. Outros mitos vêm muitas vezes da prática religiosa. Práticas que consideram que a menstruação torna a mulher impura, não digna, e isto tem que acabar. Não é possível, nos dias de hoje, continuarmos a compactuar com este tipo de pensamento, com este tipo de práticas e a aceitar passivamente que esta ainda seja a nossa realidade. Peço-te que observes o teu ciclo e o teu sentir sobre a menstruação. Percebe de onde vem o sentimento que nutres, seja ele bom ou menos bom. Se eventualmente tu não te sentires bem com a tua menstruação, pensa, reflete qual o motivo para não te sentires bem ao menstruar. Aquilo que outrora foi tido como potencial de vida, como poder, é hoje considerado algo sujo, algo necessário de esconder. Inclusivamente ao longo da história da medicina, a menstruação foi vista como algo tóxico para a mulher. Felizmente, hoje já não vivemos nessa cultura, já percebemos a fisiologia do ciclo da mulher, mas mesmo assim continuamos sem compreender parte do potencial. A verdade é que alguns profissionais de saúde continuam ainda hoje a negligenciar alguns desequilíbrios que o corpo da mulher manifesta e que são excelentes indicadores de saúde ou de patologia. Continuamos a aceitar que a menstruação poderá ser dolorosa, continuamos a fechar os olhos quando o ciclo menstrual tem muitos coágulos. Achamos normal sentir cólicas no período ovulatório, por exemplo, ou de nos sentirmos totalmente irritadas, angustiadas ali na fase pré-menstrual. Tudo isso são indicações do nosso corpo a pedir para que ocorra uma mudança no estilo de vida e nós continuamos a ignorar. Continuamos a aceitar que para todos os desconfortos menstruais, a pílula, ou seja, a supressão da ovulação, será a resposta. No entanto, na minha opinião, só estamos a adiar o inadiável, a varrer o pó para baixo do tapete. Faz sentido que num corpo que esteja a pedir ajuda se intervenha bloqueando o funcionamento hormonal normal? Ou faz sentido escutarmos o corpo e promover a mudança que ele necessita? Com isto eu não quero dizer que a pílula é uma intervenção que deveria ser totalmente abolida, não é isso de todo. Aquilo que eu defendo é que a pílula, tal como toda a medicação, deve ser utilizada sempre
que necessário e não de forma indiscriminada como muitas vezes o é. Faz sentido para vocês aquilo que eu estou a dizer? Falem comigo, deixem nos comentários. Quero que pensem como o corpo da mulher reflete mensalmente todos os estados da natureza, todas as estações do ano. É impressionante o poder que o corpo feminino tem. É impressionante o poder que o ciclo menstrual apresenta. Então, num só ciclo, nós vamos poder experienciar a primavera, o verão, o outono, o inverno. Para quem gosta dos arquétipos, a donzela, a mãe, a anciã, tudo num único ciclo. E normalmente aquilo que acontece é que nós adoramos vivenciar as fases da primavera e do verão, mas não gostamos de passar pela fase do outono e muito menos pela do inverno. Porque estas fases obrigam-nos a voltar para dentro, a parar, a repousar e a estarmos com a nossa energia voltada para o interior. E isso no estilo de vida atual é visto como pouco produtivo e por vezes não permitimos sequer afrouxar o nosso ritmo, de forma a que todas as fases fluam normalmente. Se eventualmente quiserem que eu aborde as fases do ciclo na perspectiva da medicina tradicional chinesa, assim de forma mais objetiva e completa, deixem nos comentários para saber que é algo que vos interessa e, se assim for, eu farei um vídeo a abordar esse tema. Mas agora continuando. Se eventualmente, durante as fases do ciclo, o teu estilo de vida for contra a energia daquela fase, é normal que sintas alteração e que possam surgir desequilíbrios. Não deves de os ignorar, não deves camuflar e sim escutar o teu corpo, porque ele está a falar contigo. E por favor, vamos deixar de ver o ciclo menstrual e a própria menstruação como algo que não deve ser falado, como algo impuro. E a melhor forma para combatermos qualquer questão na nossa vida é através da informação, e por isso eu vou-te recomendar o livro O Período, da Patrícia Lemos. A Patrícia tem feito um trabalho muito interessante em Portugal, de forma a tornar algo tão natural, algo tão fisiológico como a menstruação, num tema não tabu, porque de facto não o deve ser. E este livro, o livro O Período, embora seja direcionado para crianças ou para adolescentes, na realidade ele pode ser ainda muito útil em mulheres adultas. Por isso, se eventualmente tens uma filha ou tens interesse neste tema, aconselho-te a ler este livro. Lá poderás encontrar informação que certamente não te foi cedida quando menstruaste. Este era o livro que eu gostava de ter lido na minha primeira menstruação. Mas não é só um livro e um tema que deve ser abordado nas mulheres, nas meninas. É um tema que também deve ser abordado nos meninos, porque existem imensos meninos que chegam a homens que também não percebem nada, não têm consciência de todas estas fases do ciclo, desta compreensão do processo natural e fisiológico do corpo da mulher. Espero que tenhas gostado deste vídeo, que te seja útil e que, se assim achares, o possas enviar a outras mulheres que estão a precisar de ouvir este conteúdo. Deixa o teu gosto, é importante para mim saber que este conteúdo te é útil e essa é a forma que eu tenho para perceber que o meu trabalho está a fazer diferença na vida de alguém. Na descrição eu vou deixar o nome do livro para poderem comprar e obrigada por me assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.